Fala galera, beleza? Aqui quem fala é João Eduardo, setorista do Clube Atlético Paranaense. Estou aqui para mais um vídeo, mais um boletim informativo para você, torcedor do Furacão, ficar informado de tudo que acontece mais importante no dia a dia do Atlético, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as movimentações, né, no DM do Furacão, né? O Furacão que esteve bem agitado nesse período de data FIFA, né? Com muitos atletas convocados, com muitos jogadores nesse período de transição do departamento médico de futebol para o campo, e a gente vai justamente falar sobre isso, que o Atlético buscava, né, aproveitar bem essas 2 semanas sem jogos para recuperar jogadores, entre eles, óbvio, o principal que está na capa do vídeo, o Vitor Roque. Né? Vitor Roque retornou aos treinamentos no início da semana, já está trabalhando com bola, existe sim uma boa chance dele já ser relacionado para a partida contra o Vasco nesse sábado, né, na Liga Arena, né, pela 35ª rodada do Brasileirão, e talvez atuar nas últimas 3 rodadas do Brasileirão, né, com o Vasco 4 jogos, mas existe essa chance. Além dele, o Madison, também o lateral, que inclusive se machucou no mesmo dia, né, no dia 21 de setembro, naquele duelo contra o Internacional, teve uma lesão muscular grave, retornou também e está na mesma situação. Trabalhando com a equipe, pode talvez já estar nesse jogo contra o Vasco, mas a tendência, se não atuar contra o Vasco, esteja pelo menos à disposição para a partida contra o Cruzeiro na próxima rodada. Além disso, temos outras movimentações, né? Talvez a principal no DM é a chegada de Vidal em Curitiba. Vidal que ficou mais de 2 meses fora do Brasil, né? Fazendo seu tratamento no Chile, né? Que foi onde ele sofreu a lesão enquanto estava defendendo a seleção chilena, né? Teve uma lesão no joelho direito, ele operou e fez todo o tratamento inicial lá no Chile, né? O Atlético fazendo essa supervisão, mas com a operação, né, ocorrendo no Chile. Ele retornou, vai fazer essa fase final de transição no Atlético, não deve mais jogar nesse ano, inclusive, né, deve também vir para Curitiba para definir, né, seu futuro. O jogador tem contrato com o Furacão apenas até dezembro e existe uma grande chance dele não permanecer. Mas justamente por isso, atletas que estão lesionados, né, tem toda uma questão burocrática, porque se ele estiver lesionado de fato ainda, existe uma renovação automática, né, prevista na FIFA, mas a tendência é que os clubes, talvez, o clube e o staff de jogadores tenham um acordo e o Vidal acabe não renovando ou renovando com um contrato talvez de 1 mês ali para ser rescindido, ele procurar um novo clube. Vidal que fez apenas 9 jogos para o Atlético, né, e ele sempre está em movimentação em clubes, né, ele já fez live falando sobre jogar no Boca Juniors, jogar em outros times, então existe uma grande chance dele não permanecer no Atlético para 2024 e também porque é um jogador que tem um alto custo. Por exemplo, né, o salário dele que ele recebia no Flamengo antes de vir para o Atlético era talvez 4, 5 vezes maior do que ele está recebendo no Furacão. Então, por isso existe uma grande chance dele ir para outra equipe. Além disso, outras movimentações, ainda nessa data FIFA, não teremos o retorno de Pablo. Ele segue em tratamento, assim como o Rômulo, né, o reserva dele, e também o zagueiro Kaique Rocha, que inclusive se machucou no mesmo jogo que o Pablo, naquele duelo lá pelo Brasileirão contra o Palmeiras. Outro jogador que ficou nesse período de data FIFA no DM, mas deve seguir por lá, é o volante Alex Santana, que ainda não tem condições de jogo, né? Ele teve uma lesão. Ele vem sofrendo com dores ao longo da temporada no adutor da coxa. Ele ainda não deve retornar para a equipe principal. Em escalação, né, quem volta, né, só adiantando um pouquinho, né, é que o Eric, o volante estava suspenso, volta, vai jogar ao lado de Fernandinho, mas esse assunto para outra hora. Voltando ainda a falar de DM, outra novidade, né, essa informação foi trazida pelo GE, que o zagueiro Pedro Henrique já está recuperado de lesão, porém o jogador não deve mais atuar em 2024, como o Atlético tem 4 jogos ainda para fazer, tem toda uma questão de ritmo de jogo, o Pedro Henrique não deve voltar, ele teve uma lesão um pouquinho mais grave no tornozelo, ele deve ficar em um período mais afastado, pensando numa pré-temporada, voltando apenas para 2024, ou se for negociado, né, o Pedro Henrique, quando se lesionou no Furacão, ele estava bem perto de deixar a equipe para ser negociado, então justamente por isso ele está fazendo um tratamento ainda mais conservador e não deve mais atuar em 2023, né, vai ficar aí para 2024, para saber se ele permanece no Atlético ou se ele vai ser vendido, mas de fato não deve atuar esse ano. Então, esse é o giro, né, dessas movimentações de DM, né, Vitor Roque e Madison já treinando com o time principal, né, então deve aí estar à disposição hoje já contra o Vasco ou no próximo jogo. Ainda no DM, Pablo, Vidal, Rômulo e Alex Santana, e além disso, né, Pedro Henrique também liberado do DM, mas voltando apenas em 2024. Isso é mais ou menos o pacotão do Atlético, né, quando o assunto é jogadores lesionados, o Furacão que sofreu com muitas lesões nesse 2023,
principalmente lesões musculares. Lembrando que essas e outras notícias você acompanha em esportemundo.com.br/Atlético. Comentei do Eric deve ser titular. Muita informação sobre essa provável escalação do Atlético contra a partida do Vasco, você já acompanha lá. Informação sobre movimentações de mercado, né? O Furacão já está agitando um pouquinho no mercado pensando na próxima temporada. E outros assuntos, né? Que durante a data FIFA a gente tem um pouquinho mais de tempo, como não tem tanto jogo, vai caçar pauta bem legal. Por exemplo, Marco Ruben, aquele Marco Ruben, ficou 18 meses aposentado, mas falou que vai voltar a jogar, assinou com o clube do Uruguai, entre outras notícias. Você acompanha lá em esportenewsmundo.com.br/Atlético. Lá você fica muito bem informado de tudo que acontece no dia a dia do Furacão. Então é isso, galera. Um grande abraço. Até uma próxima.